Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, ativem o sininho de notificações e vamos pra cima, tá? Porque o John vem com bastante novidade aí pro dia de hoje e eu tô com algumas ideias aqui pro canal, tá? Primeiramente, a minha meta é voltar com as lives, tá? Agora no mês de abril provavelmente, tá? A minha ideia é já voltar com as lives aqui no YouTube, certo? Quero reformular também a questão dos membros aqui no canal, tá? Minha ideia é fazer aí um sorteio de camisa oficial por mês para vocês, tá? Para todo mundo aí que for membro do canal. Então são algumas ideias que eu quero colocar em prática, tá? Aqui pro canal John do Timão ainda em 2023 e conto com a colaboração de todos. Quem tiver ideias, podem colocar aqui nos comentários, tá? Que serão bem-vindas pra gente trocar ideia. Fechou, família? Sigam o John também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo para vocês. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, hoje o Corinthians entra em campo, tá? Mas é o nosso time feminino pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante, tá? Disputa aí pela liderança do campeonato. O Corinthians atualmente é o líder, mas com a mesma pontuação está a Ferroviária. A diferença é que o Corinthians está com o saldo de gol mais alto, certo? Pela estreia que a gente fez aí no campeonato contra o Ceará e tudo mais. Mas enfim, são as duas únicas equipes que estão 100% na competição. As duas equipes com 9 pontos. Então o Corinthians visita a Ferroviária pensando nessa manutenção da liderança e já abrindo uma vantagem para a segunda colocada. Tá? O jogo, como eu falei, né, fora de casa, lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Tá? A Ferroviária é um adversário aí que o Corinthians vem enfrentando aí em diversas decisões, né, nesses últimos anos. É um time forte, até por isso que está brigando no topo da tabela com o Corinthians, mas tenho total confiança na nossa equipe, tá? A gente vem aí com uma grande força para esse Campeonato Brasileiro Feminino, tá? E a nossa escalação deve ser a seguinte: Lelê, Carol Tavares, Marisa, Andressa e Yasmin, Luana e Ju Ferreira, Vicky, Tamires, Gabi Portilho e Milene, tá? O jogo acontece aí às 8 horas da noite ou às 20 horas, né, para quem preferir. E é isso, rapaziada. Quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de logo mais. Bom, e tivemos também uma entrevista do Matheus Araújo, meio-campista do Corinthians. Veio da categoria de base, subiu pro profissional. Teve algumas oportunidades nesse Campeonato Paulista, inicialmente entrando no segundo tempo. E aí um dos jogos que a gente precisou, ele entrou como titular e foi muito bem. Muito bem. Tá? O Matheus Araújo foi um cara aí que ajudou a nossa equipe, deu assistência, participou de jogadas importantes, tá? E aí ele comentou também sobre essa eliminação, sobre a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. Todo mundo ficou triste com a situação, ninguém queria estar eliminado, até porque nós sabemos que tínhamos potencial para sermos campeões. Acabou acontecendo, mas vamos nos preparar, não podemos abaixar a cabeça, o ano está só começando e temos outras competições. E aí ele complementou, tá, falando aí sobre a oportunidade que ele teve, essa relação aí com o Fernando Lázaro, tá, e principalmente com as dicas que ele vem pegando com Renato Augusto e com o Juliano. São os jogadores ali principais da posição dele, né? E jogadores mais experientes. Ele falou, sobre o Renato, é muito legal estar com ele ali no CT, ter o apoio, pegar vários conselhos que já viveram tudo o que estou vivendo hoje. E ainda mais vindo do Renato, né? Um cara que já jogou Copa do Mundo, tem uma carreira incrível, um excelente jogador, tem a agradecer a Deus por essa oportunidade. E o Juliano conversa bastante com a gente em campo e fora também. É um cara sensacional que quer ajudar a todo mundo, ele até brinca. Conversa comigo, tenho muitas coisas para te ensinar. Juliano é um excelente jogador e excelente pessoa. Para quem vem da base, isso é importante. Isso que ele faz ajuda para que a gente tenha uma adaptação mais rápida ao profissional. Só tenho a agradecê-lo.
Bom, essa questão é um movimento até natural, né? Em praticamente todos os clubes, jogadores que sobem da base buscam essa referência nos jogadores mais experientes. Os caras mais experientes colam nos jogadores da base, vão dando alguns conselhos, algumas dicas, tá? Isso é o natural. Você precisa de jogadores experientes, jogadores jovens, jogadores ali na meia-idade. Isso compõe um elenco. A crítica que a gente faz ao time do Corinthians é que se a gente pegar a base do time principal, a maioria dos jogadores estão com a idade elevada. Maioria dos jogadores, tá? Então essa seria a crítica. A gente precisa ter uma mescla maior no nosso elenco. Sobre o Matheus Araújo, tá? Um menino ainda que vai agregar bastante pra gente, tem qualidade, tá? Tem qualidade, mas precisa ser lapidado. Precisa dessa conversa com o Juliano, lado a lado ali com o Renato, dessa atenção do Fernando Lázaro, tá? Para que ele se desenvolva ao máximo e ajude o Corinthians futuramente. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o nosso adversário na estreia do Campeonato Brasileiro, tá? O Cruzeiro vem visitar o Corinthians aí na Neoquímica Arena. Não lembro a data agora, acho que dia 15. Não é dia 15 de abril. Acho que é dia 15, sim. Mas enfim. O Cruzeiro ontem foi eliminado no Campeonato Mineiro pro América, tá? Então a final vai ser América e Galo. E aí o Pesolano, que era o treinador aí do Cruzeiro, pediu demissão. E aí qual que foi o problema pra mim nisso tudo? Não o problema, mas a situação como um todo. O Pesolano vem a público, pede a demissão, falou, estou saindo do Cruzeiro e tudo mais, tal. E essa decisão já havia sido tomada no fim do ano. Aí pra mim é um absurdo, tá? Por qual motivo você deixa um cara fazer a pré-temporada, indicar as contratações pro ano, sabendo já que ele vai sair? Aí eliminado no estadual, tira o cara, trouxeram agora o Pepa, tá? Pedro Miguel Marques de Costa Felipe, técnico português também de 42 anos, tá? Assume o Cruzeiro ainda essa semana. E aí, cara, o que eu falo? Não em questão, o que tem a ver o Cruzeiro e tudo mais? Questão de planejamento, rapaziada. Questão de planejamento. Principalmente porque o Cruzeiro é o nosso primeiro adversário do Brasileirão. Então acabou de ser eliminado do estadual, agora inicia a preparação para o Brasileirão. E o adversário é o Corinthians. Então, o que a gente via vendo do time do Pesolano, a gente praticamente descarta. O foco agora é o Pepa, tá? É o outro treinador, é outro trabalho. Vamos ver se vão chegar outras contratações. E aí a nossa comissão tem que estar de olho nessa situação do Cruzeiro, tá? Esse é o foco nesse momento. Mas um ponto que a gente precisa ficar atento, essa questão de planejamento, não só do Corinthians, mas eu vejo até do futebol brasileiro. O Cruzeiro é uma SAF. Não adianta virar SAF se a sua administração não é boa. Olha a questão do Botafogo. O Botafogo foi eliminado, não classificou para o mata-mata do Carioca. O Vasco foi eliminado para o ABC na Copa do Brasil. Certo? O Cruzeiro foi eliminado, troca de treinador com 2 meses e meio. Já sabendo que o cara não ficaria. Não é que trocou agora, não deu certo. Não, já sabendo que ele não ficaria. A mesma coisa que o Roberto de Andrade fez com o Silvinho. Silvinho é o nosso treinador para 2022. Sabendo que a torcida não aguentava mais o Silvinho. Aí perdeu do Santos em casa, aí ele foi obrigado a demitir o Silvinho. Já tinha passado pré-temporada, já tinha passado tudo, tá? Então é isso que eu falo. Planejamento, cara. Planejamento. Tem coisa que você tá vendo que não vai dar certo, mas os dirigentes aqui do futebol brasileiro, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Parece que não, vai que dá. Vai que dá. Só que o futebol não permite erros, cara. Infelizmente. Enquanto uns insistem nos erros, quem tá acertando só mantém. E vai ganhando. Parece que nem faz esforço mais,
tá? Por isso que a gente vive essa disparidade hoje dentro do Campeonato Brasileiro, né? Dentro do futebol brasileiro e até sul-americano, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre essa troca de treinadores do Cruzeiro, o nosso primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. Bom, agora para você que quer fazer a sua antecipação do FGTS, tá? Está com saldo lá, com dinheiro guardado na conta. Pô, John, quero fazer essa antecipação. Aproveitem agora no mês de março. Depois não vai dar mais para fazer, tá? Peguem essa dica. Entrem em contato com a Mais Ágil, tem o link aqui na descrição para vocês, tá? Tem o contato aí, tem tudo. A Mais Ágil vai resolver isso para vocês de forma rápida e simples. Lembrando, só no mês de março. Certo, família? Vamos para cima. Vazaram aí a possível camisa do Corinthians para a temporada 2023-2024. Lembrando que o Corinthians sempre solta a camisa aí no segundo semestre, né? Até uma mudança, tipo, toda vez que tem o aniversário do Corinthians em setembro a gente já solta, tá? Uma nova camisa também. Então sempre tem, não é no começo da temporada, ó, para 2023 vamos jogar com essa. Não, inicia no fim de uma temporada e começa outra, certo? E aí vou pedir para o editor colocar a foto aí na tela. É uma camisa branca com a gola preta, né? Uma faixa um pouco mais grossa assim da gola. A referência deles em homenagem à democracia corintiana, tá? Que aconteceu aqui no nosso clube entre 82 e 84 mais ou menos. Um modelo bem simples, tá? Bem simples. A própria o pessoal que tava fazendo falou que a ideia era fazer um modelo realmente simples. Pontos importantes, nem o Corinthians nem a Nike confirmaram esse modelo, tá? Isso daí são modelos extraoficiais, o pessoal meio que vazou isso daí, não tem a confirmação e tal. Ponto importante, tem a sigla, né, SCCP nas costas, tá? Na parte superior aí, não tem muito o que falar. Camiseta bem básica, tá? Bem básica aí. Temos alguns outros modelos de moletom e tudo mais que o pessoal foi divulgando, mas é isso. Quero saber o que vocês acharam sobre esse modelo de camisa do Corinthians, tá? Muito provavelmente será esse modelo para a reta final de 2023 e o início da temporada de 2024, rapaziada. Bom, agora falando sobre Yuri Alberto, tá? Foi convocado aí para a seleção brasileira no final de semana. Fiquei muito feliz com essa convocação aí do Yuri. É um jogador que merece muito, tá? Só para o pessoal ter ideia. Pô, John, já não tinha saído a convocação um tempo atrás? Robert Renan foi convocado e tudo mais. Sim, é que o Richarlison, tá? O Pombo, o atacante aí do Tottenham, se lesionou no último final de semana, e aí a comissão da seleção brasileira já entrou em contato com o Yuri e ele foi convocado para o lugar do Richarlison, tá? O Brasil tem um amistoso aí nesse final de semana contra o Marrocos, tá? Lá em Tanger, e é isso. Tá? Não temos mais tantas assim explicações. O próprio Yuri Alberto falou, né? Ele falou: Deus é bom o tempo todo, um sonho de criança, grato a todos que me ajudam e dão todo o suporte para que eu possa fazer o que eu amo com muita alegria e dedicação. Certo? Então o Yuri também ficou muito feliz com essa convocação. É um cara que merece, tá? Um cara que merece bastante. É importante para o ciclo da próxima Copa, tá? Que ele tenha pelo menos essa experiência de ambiente e tudo mais. Vi muita gente, muitos torcedores até do Flamengo criticando. Pô, levou o Yuri, não levou o Gabigol? Calma, posições diferentes. O Gabigol ou o Gabriel Barbosa não é o camisa 9 do Flamengo. O camisa 9 do Flamengo é o Pedro. O Richarlison é o camisa 9 da seleção, né? Pelo menos foi na Copa. Então, tira um centroavante, coloca um centroavante. Quando convocaram o Rony do Palmeiras, muita gente aplaudindo. Não, ele é merecedor, ele é isso, ele é aquilo. Aí convocaram o Yuri Alberto, apareceram 50 jogadores que mereciam a convocação no lugar do Yuri. Até o Gabriel Martinelli, que eu concordo que deveria estar na seleção, só que o Gabriel Martinelli é ponta, não é centroavante. Quem que deveria sair para o Gabriel Martinelli entrar? O Rony. O Rony é ponta, o Rony não é centroavante.
Mas aí você não vê ninguém falando, você não vê ninguém debatendo, tá? Convocaram o Yuri, pronto, agora tá tudo errado, o Yuri não merece, o Yuri nunca chutou em lugar nenhum, é isso, é aquilo. Bom, Yuri foi convocado e é isso, tá? Está definido, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando, tá? Lembrando que essa convocação não atrapalha em nada, tá? O nosso planejamento, uma vez que o Corinthians está eliminado aí do estadual, né? A única competição que roda nesse momento para o nosso clube, que rodaria, né? Nesse sentido. E é isso, tá? Inclusive é uma data FIFA, nem teremos jogos aí dos estaduais. Os estaduais teremos as finais no final de semana do dia 2 e do dia 9, tá? Então, quanto a isso, vai perder, tal jogador vai desfalcar, Não, data FIFA, tá? Tem uma mudança aí que a CBF vem implementando no nosso calendário. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o lateral esquerdo Carlos Augusto, cria da base do Corinthians, tá? Está aí no Monza da Itália, está jogando aí a Série A, a principal divisão aí do campeonato italiano. E temos uma situação muito importante, cara. O desempenho do Carlos Augusto no campeonato italiano é muito bom. Muito bom, tá? A gente já teve aí, até na última temporada, alguns clubes sondando a situação do Carlos Augusto, a própria Juventus, tá? Para ele substituir aí o Alexandro na lateral esquerda e tudo mais. Acabou não tendo negócio, mas o interesse da Juventus segue para a janela do meio do ano. Nesse momento não tem como, tá? Negociar, a janela está fechada, abre no meio do ano. E aí, qual que é o dado interessante do Carlos Augusto no campeonato italiano? Ele é o lateral, tá? É o lateral com mais participações em gols no campeonato todo, certo? Ele tem 5 gols e 4 assistências em 24 jogos, tá? Então 9 participações aí em gols. Além disso, ele é o artilheiro da equipe dele na competição. Ele é o artilheiro do Monza na competição. Então assim, o Carlos Augusto vem jogando muito bem. Muito bem. E aí, o que eu fico pensando com isso tudo? Pô, a gente critica bastante a questão da base no Corinthians. Categoria de base, isso, aquilo, a gente não consegue ter uma progressão dos jovens e tudo mais. E aí eu fico pensando, pô, será que a gente realmente não consegue revelar bons jogadores? Ou, aí a minha opinião, ou se a gente não consegue manter os bons jogadores aqui. Porque, por exemplo, o Robert Renan. Pô, não tem como a gente falar que o Robert Renan é ruim. Robert Renan é um excelente jogador. Pela idade dele, pelo potencial, pela qualidade que ele já tem, pô, pelo amor de Deus. É para ser titular absoluto do Corinthians. Ponto. Já não faz mais parte do clube. O Carlos Augusto. A gente debateu tanto sobre Fábio Santos, Lucas Piton, isso, aquilo, tal. O Carlos Augusto, se ele se mantém aqui no Corinthians desde 2020, que ele fez um excelente campeonato paulista em 2020 e aí saiu pro Monza, seria titular em todas essas temporadas. O Fábio Santos seria um reserva dele, o Piton seria um reserva. Certo? Então, assim, até que ponto a gente não está revelando bons jogadores e até que ponto a gente não está sabendo gerir bons jogadores revelados pelo nosso clube, tá? Agora, a nossa expectativa quanto ao Carlos Augusto é que ele consiga manter essa média até o fim do campeonato, tá? Mais umas 10, 12 rodadas aí. Seja contratado por algum clube maior, uma contratação muito boa financeiramente falando, para que o Corinthians tenha um percentual. Certo? O Corinthians vai ter um percentual em cima do lucro da venda que o Monza vai ter. Então, olha o negócio, a gente fica esperando o cara ir bem lá, ele tá indo bem. Só que agora a gente precisa que a proposta seja muito superior ao que o Monza já pagou ao Corinthians, para ver se a gente tem um outro retorno financeiro, certo? Então, muitas das vezes a gente pensa no retorno financeiro, nisso, naquilo, mas não pensa no retorno dentro de campo. A questão do Felipe Augusto,
É cria da nossa base, que pode sair agora de graça, pra gente manter o percentual do cara, quem sabe se ele dá certo em outro clube, pra gente receber uma quantia. Mas e o nosso time? E o nosso elenco? Tá? E essa gestão, como está sendo feita? É isso que eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!